A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está há mais de 65 anos aqui em Lages, aqui na cidade, e ela está sempre ali na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro, do lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. As nossas atividades agora no mês de janeiro estão ocorrendo sempre no domingo, às 19 horas, você é nosso convidado. E a partir de fevereiro nós voltaremos com as outras atividades. Domingo pela manhã, a escola dominical, e também as atividades com as faixas etárias e as sociedades internas. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos tratando ali na Igreja Presbiteriana de Lages sobre a Carta de Gálatas. Temos lido a Carta de Gálatas e temos pensado sobre ela nos nossos tempos atuais hoje. E hoje nós vamos pensar um pouco em Gálatas capítulo 1, dos versículos 10 ao 24. Eu convido você para acompanhar a leitura que eu farei nesse momento. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de modo algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Senhor, nós queremos te implorar que nesse momento, quando nós vamos pensar na tua palavra, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor faça com que eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa, que estão acompanhando esse programa, também sejam abençoadas por Ti, Pai. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, fale ao nosso ser, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já deve ter ouvido uma expressão popular que é muito comum em São Paulo, que é paulista quatrocentão. Quando você ouvir essa palavra paulista quatrocentão, você já deve pensar, se você ainda não sabe, que é uma pessoa muito ligada às suas tradições, às suas raízes.
Eu sei que aqui na nossa cidade nós temos muitas tradições e muitas raízes, e elas são boas, realmente são boas. Eu vejo muita gente andando na cidade, principalmente ali no centro, ainda de pilcha, né? Bombachas, botas, a pilcha completa, e isso é bom, mantém a nossa identidade, e isso aí é maravilhoso. Aliás, o ano passado, eu estudando um pouquinho sobre a história de Lages, eu fiquei sabendo que por um tempo Lages foi até uma cidade que pertencia à província de São Paulo. Se você não sabe disso, procure que você vai encontrar lá na história de Lages. Então Lages é quase uma quatrocentona. Não. As tradições de Lages são completamente diferentes. E algumas tradições nós temos que manter. Outras nós podemos deixar de lado. Se você perguntar para o teu avô, para o teu bisavô, você vai ver que de 6 em 6 meses os pais davam para eles um remédio que dizia que era bom para tudo, solucionava todos os problemas. Esse remédio era o famoso óleo de rícino. Todas as pessoas da família tomavam lá ou óleo de rícino, com esse nome genérico, ou às vezes era chamado de emulsão Scott. E todo mundo tomava isso uma vez a cada 6 meses. O efeito desse óleo de rícino era um só. Era fazer com que você fosse ao banheiro durante um dia inteiro para limpar tudo que tinha no seu intestino. E aí você poderia estar livre de parasitas que poderiam viver dentro do seu sistema gastrointestinal. Era bom? Era um remédio. Era uma tradição que se manteve talvez até teus avós fizeram isso, até tua mãe, se você tem uma mãe com mais de 50 anos, tomou isso. Mas hoje em dia nós deixamos de lado essa tradição porque nós sabemos que não é tão eficiente assim. Ela limpa o intestino, limpa o sistema gastrointestinal, mas também provoca com essa limpeza a perda de muitas coisas boas que nós temos dentro do nosso sistema gastrointestinal. E daí nós fomos para outros remédios quando alguém pode estar com uma doença. Nós fomos para remédios específicos para cada tipo de parasita que a gente pode vir a ter dentro de nós. O apóstolo Paulo está falando aqui de tradições. E ele está falando aqui de onde vem o Evangelho. De onde vem o Evangelho que ele pregava. Por que ele é obrigado a falar sobre isso? Ele é obrigado a falar sobre isso porque na região da Galácia, atual Turquia ali, onde que estavam as cidades e as igrejas que ele estava se comunicando, afinal era uma carta, cada igreja lia a carta e enviava para outra para que todo mundo pudesse ver e atender a recomendação do apóstolo Paulo, do pastor que ajudou a plantar essas igrejas. Havia ali uma série de pessoas que falavam assim: olha, o cristianismo é bom, o cristianismo é muito bom, crer em Jesus Cristo é muito bom, mas só crer em Jesus Cristo não resolve. A gente ainda precisa manter algumas coisas que vieram do judaísmo. A gente precisa manter algumas tradições que vieram do judaísmo. E agora o apóstolo Paulo, depois de saber que eles estavam fazendo isso, e qual o problema de se fazer isso? É que quando a gente faz isso, quando a gente diz que só Jesus Cristo não é suficiente para nos salvar, a gente está diminuindo a pessoa de Jesus Cristo e a eficácia do seu sacrifício por nós. Nós estamos dizendo assim: não basta Jesus Cristo, nós precisamos ser Jesus Cristo e mais alguma coisa. Eu, por exemplo, sou hipertenso. Todo dia de manhã tomo meu remédio. São 2. Um inibidor de uma enzima e o outro que é um diurético. Todo dia de manhã tomo esses 2 remédios. Até 6 meses atrás, quando eu estava mais gordo, até 4 meses atrás, eram 3. Eu precisava de um vasodilatador também. Então, olha só. Era um inibidor de enzimas, depois
um diurético e depois um vasodilatador. Um só não resolvia. Precisava de mais coisas para que a minha pressão estivesse controlada. Quando a gente fala que só Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, de que Ele e os seus sacrifícios são suficientes para nos salvar, nós estamos dizendo, olha, só Jesus Cristo basta. Nós não precisamos de outras coisas mais. A gente não precisa pensar e guardar a tradição que veio do judaísmo. A gente não precisa pensar e guardar nas leis cerimoniais que vieram de lá. Nós não precisamos pensar em outras coisas, porque só Jesus Cristo é suficiente para nós. Quando a gente fala que nós precisamos de outras coisas, nós não entendemos muito bem o que é o Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui para eles que, para essas igrejas na região da Galácia. E aqui eu quero fazer um parênteses. Se você pensa a igreja aqui na Galácia, naquela época, como um edifício, eu quero dizer uma coisa para você. Igreja naquela época não era isso. Igreja até hoje não é isso. A gente chama de igreja, de templo, o lugar onde que as pessoas congregam. Mas a igreja mesmo são as pessoas. E o apóstolo Paulo aqui está preocupado com as pessoas, com a vida daquelas pessoas que estavam ali na Galácia. Com a reunião das pessoas que foram chamadas por Deus para crer em Jesus Cristo e fazerem parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vira para elas e fala assim, olha, eu não quero agradar vocês e nem aos judeus. E por que eu não quero agradar nem a vocês nem aos judeus? Agora ele vai explicar isso. Primeiro porque se ele ficasse querendo agradar a igreja da Galácia ou aos judeus, estaria alguma coisa errada nisso tudo. Porque ou a gente quer agradar a Deus ou a gente quer agradar aos homens. Sejam os judeus antigos, sejam os membros da igreja da Galácia. O apóstolo Paulo fala, meu compromisso é de agradar a Deus. E agora ele vai explicar por que esse compromisso de agradar a Deus. Ele vai falar que durante boa parte da sua vida, e aqui o apóstolo Paulo deveria ter aí uns 45, 50 anos, até os 35 anos, vamos supor que é até os 35 anos, ele quis agradar aos homens. E ele vai dizer aqui como que ele queria agradar aos homens. Ele foi fiel à tradição que lhe foi ensinada. Em Filipenses, o apóstolo Paulo explica melhor em qual tradição que ele foi ensinado. Aqui ele fala já, mas em Filipenses ele explica mais ainda. Ele vai dizer que ele era fariseu de fariseu, judeu de judeu. Ele era da tribo de Benjamim, uma das duas tribos que não se contaminaram com as nações ao redor, com as nações vizinhas. Ele era fiel a Deus desde a sua origem. Ele também vai falar aqui que ele era fiel aqui ao ensino que ele recebeu. Ele vai dizer lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, que ele foi ensinado por Gamaliel. E quando nós vamos ver a história de Jerusalém, a história de Israel, a história dos hebreus, vamos lá a Flávio Joséfo, na história dos hebreus, a gente começa a ver ali que Gamaliel foi um dos maiores professores e mestres de rabínicos que existia. Então ele era um homem que sabia muito do Antigo Testamento, muito dos 39 livros do Antigo Testamento, muito da tradição dos outros rabinos. Ele sabia muito. E Paulo foi ensinado por ele. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, durante a minha vida toda, eu escutei do judaísmo, escutei dos rabinos, escutei o que eles ensinavam e guardei tudo isso no meu coração. Guardei no meu coração e falei assim, isso é o que vale a pena. E vivi guardando essa tradição. E o que era essa tradição?
Essa tradição era a circuncisão. Essa tradição era de, sempre que cometia algum pecado, oferecer um animal como holocausto e sacrifício pelo seu pecado. O que era essa tradição? Essa tradição era de fazer a higiene pessoal, como que os judeus fazem até hoje, todos os dias de manhã, os judeus ortodoxos. O que era essa tradição? Era de fazer a seleção das carnes que se podiam comer. O apóstolo Paulo vai dizer, eu guardava tudo isso. O apóstolo Paulo também vai dizer, quando ele diz aqui, eu guardava essa tradição, ele vai falar que ele não gostava nem de ouvir do que os outros povos criam e como os outros povos criam, porque ele gostava de manter a sua mente pura, fiel. Para você ter uma ideia, o fariseu no dia de sábado, e lembrando, o sábado deles começa na sexta-feira, ao pôr do sol, e vai até o sábado, a hora que o sol se põe novamente. Ele andava da casa dele até a sinagoga e voltava. Ou da casa dele até o templo e voltava. Ele não fazia mais que isso. Trabalhar, ele não trabalhava de jeito algum naquele dia. Conversar com uma pessoa que não fosse judia, que não fosse judeu, e comer com uma pessoa que não fosse judeu, de forma alguma. Não comia também com alguém que fosse, mesmo com um judeu, que fosse considerado indigno, que não seguia a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ainda mais aqui, que ele vai dizer aqui no versículo 13, que ele perseguia a igreja e a devastava. Ele era um homem tão ligado às tradições, que ele pensava que ele estava seguindo a Deus, mas ele perseguia a Jesus Cristo. E ele vai dizer agora, enquanto eu quis agradar a homens, eu vivi dessa maneira. Enquanto eu quis agradar aos homens, eu fiz essas coisas. Enquanto eu quis agradar aos que estavam ao meu redor, eu fiz essas coisas. Mas no versículo 15 ele continua. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Há um entretanto aí, há um porém, há uma mudança. E essa mudança, o apóstolo Paulo fala assim, olha, apesar de eu ser zeloso nas tradições dos meus pais, eu entendi que a minha tradição, que aquilo que eu estava fazendo, eu poderia deixar de lado, porque não era boa. Porque agora eu recebi algo que não veio de homens, mas veio de Deus. E foi Deus quem revelou para mim que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você for na sua casa aí, na hora que você tiver um tempinho, abra no livro de Atos, procure lá e você vai ver a conversão de Paulo, como que aconteceu. Essa conversão aconteceu no capítulo 9, onde Paulo, que na época se chamava Saulo, estava indo para Damasco com uma carta de autorização para prender os do caminho, para prender as pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Porque o primeiro nome dos cristãos foram a seita do caminho. Primeiro nome dos cristãos foi a seita do caminho. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus chamavam os cristãos de a seita do caminho, para não dizer Jesus Cristo. E ali o apóstolo Paulo fala assim, quando eu estava indo para Damasco, eu tive um encontro com Deus. Deus se revelou para mim. E Jesus Cristo se revelou para mim. E foi ali que eu entendi que eu não estava perseguindo pessoas, mas eu estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. E ao perseguir a Jesus Cristo, Deus mudou a minha vida.
E Jesus Cristo falou que a minha tarefa seria de pregar para os gentios, pregar para aqueles não israelitas e levar o nome de Jesus Cristo para essas pessoas. E quem me deu essa tarefa não foi um homem qualquer, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, dos versículos 18 até o versículo 24, ele vai mostrar como foi essa tarefa e que nesse tempo todo, em nenhum momento, ele se encontrou com alguns dos apóstolos. Então ele vai dizer assim: eu quebrei com as tradições antigas, porque elas já não me serviam mais. E agora eu quero seguir a Jesus Cristo. Não adianta mais eu querer voltar para aquela tradição antiga de exigir que vocês sejam circuncisos, que os homens façam a operação de fimose, apesar de ser boa para a higiene e para tudo mais. Não adianta mais eu querer que vocês não comam carnes de porco, carnes de coelho e tudo mais, porque eu sei que Deus não quer isso de vocês mais. Não adianta mais com que eu faça com que vocês não trabalhem mais no dia do Senhor, no dia de descanso, porque eu sei que vocês vão se consagrar a Deus nesse dia, mas que alguns vão ter que trabalhar. Não adianta mais eu pedir para vocês que vocês façam aquela higiene toda que a gente fazia antes, porque eu sei que vocês vão fazer isso, mas eu sei que o que contamina o homem não é só o que entra pela boca, mas o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio do coração. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, essa tradição toda foi boa até o momento, mas hoje em dia ela já não tem mais valor para mim. E aí é uma questão que a gente precisa pensar para os nossos dias hoje. Eu comecei esse programa falando da emoção Scott ou do óleo de rícino. Eu particularmente nunca comi, nunca tomei esse remédio. Não sei nem o gosto que tem, mas quem tomou disse que é ruim para chuchu. Mas era uma tradição que as pessoas falavam que faziam bem para a gente. Quantas tradições a gente aborda e traz para dentro da nossa vida simplesmente por dizer que nós fazemos, que nos faz bem. E não é a pilcha que eu falei também no início do programa, porque roupa alguma faz diferença nossa entre nós e Deus. Mas quantas tradições a gente abarca e fala para nós: olha, eu faço isso porque eu aprendi com os meus pais. Tem coisas que são boas, que a gente aprende com os pais. A gente aprende a respeitar o próximo, a gente aprende a fazer as nossas tarefas diárias com os nossos pais, a gente aprende a amar um ao outro, a gente aprende até a trabalhar com os nossos pais, porque eles não o dia inteiro estão cuidando da casa ou trabalhando fora. Mas tem outras tradições que a gente aprende e nós poderíamos deixar de lado. Porque na realidade o que soluciona a nossa vida, na matéria do nosso relacionamento com Deus, é somente Jesus Cristo. Eu não preciso fazer promessas, eu não preciso oferecer carneiros ou sacrifícios, eu não preciso fazer nada disso para chegar até Deus. Quem eu preciso na minha vida, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui: eu prego para vocês, não baseado em mim mesmo, mas porque eu fui enviado por Deus. Não foi um homem que me enviou, mas foi Deus que me enviou. Não foram os apóstolos que me enviaram, mas foi Deus que me enviou. O Evangelho não é algo que vem de uma tradição de homens. Na escola, em alguns historiadores, você pode até aprender isso. É mais uma tradição. Mas o Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é o poder de Deus. É a revelação de Deus para salvar e transformar a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vimos aqui, Pai Santo, a Tua palavra falando conosco e que o Senhor enviou Jesus Cristo
para se revelar a Paulo, Pai Santo, e falar com Paulo e fazer dele um instrumento do Senhor, Pai. E quando ele entendeu quem era Jesus Cristo, ele deixou todas as suas tradições que não levavam a nada de lado, Pai, para viver contigo e para ser um testemunho teu. Que eu e as pessoas que estão vendo esse programa agora possam ver e perceber que nós também temos muito mais de Ti através de Jesus Cristo, Pai, e podemos descansar nele. Que a gente aprenda a deixar as nossas tradições de lado, não todas, mas aquelas que dizem respeito a Ti, Senhor Deus, que não nos levam até o Senhor, Pai, e que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana, um grande abraço.